Oração, muito se é falado, mas pouco realmente se é entendido, né? Só que hoje eu quero falar de um outro problema que eu tenho visto. Eu experimentei isso e vejo outras pessoas fazendo o mesmo. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que Deus espera, né, desse ambiente de oração. Lembrando, aquele ritual que você já conhece, você já é rato de internet, não vai cair o seu dedo se você apertar esse like, se você se inscrever no canal para você não perder nada. E aí todo esse papo que todo vídeo, todo youtuber que você assiste, mesma coisa, não quero ser repetitivo nisso, porque você já sabe o que tem que fazer. Galera, é o seguinte, oração é muito importante, assim, é fundamental, é como respirar. Para quem quer ter um relacionamento profundo e genuíno com Cristo, a oração faz parte. A oração é uma conversa. A oração não é um estigma religioso. A oração é você conversar com o seu Pai, que por acaso é Deus. Né? E quando você conversa com o seu Pai, obviamente você acaba conversando com os outros grandes membros da Trindade, que é nada mais, nada menos que Jesus Cristo e o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo que não só apenas recebe a sua oração, mas também intercede por você. Enfim, o Espírito Santo é maravilhoso. Porém, a oração, galera, não nos exime de agir, tá? Vou falar de um caso que aconteceu comigo e com a Nadine no ano passado. A gente estava passando por muita dificuldade. Cara, dificuldade assim, emocional, financeira, várias coisas. E a gente estava ali servindo uma determinada comunidade. E quando você está numa comunidade, obviamente, né, uma família, você compartilha tanto as suas vitórias quanto também os seus perrengues, as suas dificuldades. Cara, tem uma cena muito clara na minha cabeça, que é o seguinte. A gente estava ali naquele momento de mesa, pós-culto, trocando ideia e tal. E a gente revelou para uma pessoa algumas dificuldades que a gente estava tendo. Né? A Nadine tinha dificuldade de arrumar lugar para alugar, enfim, vários problemas que a gente estava vivendo. Ano passado foi um ano muito difícil pra gente. Essa pessoa ouviu o problema atentamente, virou e falou assim: cara, vou orar por você. E aquilo começou a se tornar recorrente. Todas as vezes que a gente abriu o coração para alguém, esse alguém, vou orar por você. E a gente viveu uma situação agora há pouco, um amigo nosso passando por alguns problemas de saúde e tal, e a gente compartilhando isso com algumas pessoas, e cara, e as pessoas diziam a mesma coisa: vamos orar por ele. Eu não estou diminuindo a importância da oração. Contudo, orar não nos exime de agir. Vou lembrar de uma história para fundamentar aquilo que eu estou falando. A parábola, né, a história contada por Jesus do bom samaritano, ela é muito representativa em vários aspectos. Só que se a gente para pensar, quando a gente lembra dessa história, quando o bom samaritano ele olha para aquele cidadão ensanguentado, machucado, ferido, roubado, todo estrupiado, o samaritano não vai na direção dele para orar. O samaritano coloca ele, pega ele e ele age. Naquele momento, aquela pessoa ensanguentada no chão não precisava somente de oração. Ele precisava de ajuda. Ele precisava de cuidados médicos. Ele precisava de um lugar para ficar. Ele precisava ser restituído, porque tudo que ele tinha foi roubado, de acordo com a história de Cristo. Então imagina a gente agora, vamos trazer para o nosso tempo, né? Imagina que você vê, está andando pela rua, está a caminho do culto. Está a caminho do culto e vê alguém, cara, um mendigo, um travesti, ensanguentado no chão. O orar por ele nessa situação vai servir apenas de muleta para você não ajudar o cidadão. E o que eu vejo é que tem muitos crentes, né, pessoas que se dizem crentes, que usam da oração para uma muleta. E, sabe, nós como igreja somos família. Se você vai lá em Atos 2, a partir do verso 42, você vai ver que eles tinham tudo em comum. Que eles vendiam as suas propriedades, vendiam as suas coisas para que todos tivessem o que comer, para que todos tivessem o que vestir, para que todos vivessem em igualdade. Isso não é comunismo, isso é viver em família. Onde eles supriam as necessidades uns dos outros. Só que na nossa cultura ocidental individualista, pós-moderna, a oração ela se tornou apenas um meio de eu me
não me responsabilizar por algo que está vivendo. Esse amigo nosso que está internado no hospital, ele não precisa somente de oração, ele precisa de visita. Ele precisa de um abraço. Ele precisa de uma música. O orar por... Quando eu falo que eu vou orar por ele dentro da minha casa, é muito cômodo. Sendo que, na verdade, muitas vezes a gente nem ora, né? Deve existir uma ressignificação do vou orar por você. Porque a compaixão que Jesus sentia pelo próximo não fazia com que Jesus orasse distante. Fazia com que Jesus se movesse em prol. O lugar de entrega, a maturidade nas Escrituras, a maturidade no Evangelho, a maturidade cristã, ela não está apenas em você ficar no seu quarto orando. Ela está em se mover a favor daquele que não merece. Paulo ele é muito claro em Romanos. Ele se aproximou de nós, ele se entregou por nós quando nós ainda não éramos nada. Não é que havia algo de bom para que a gente merecesse um favor, de que a gente não tinha nada de bom. E enquanto nós não tínhamos nada de bom em nós, que pudesse ser algum mérito, o Pai se aproxima, o Filho se aproxima, não para aquilo que nós fazemos, mas porque Ele é bom, sem que nós merecêssemos. E ainda o rejeitando diversas vezes, Ele ainda continua nesse lugar de entrega. E é sobre isso que Cristo fala, sobre ser igreja. Ser igreja é sobre estar nesse lugar de entrega, ainda que a pessoa não mereça, ainda que a pessoa seja chata, ainda que a pessoa seja insuportável, ainda que a pessoa fale mal de você. Porque não se trata de se a pessoa merece ou não, se trata de eu corresponder àquilo que Cristo já fez por mim. E a gente banalizou o vou orar por você. Porque o vou orar por você não é só colocar o nome na listinha de oração. O vou orar por você significa eu vou me mover em sua direção. Eu vou me entregar por você. Você está precisando de alguma coisa? Está precisando de um Pix para pagar sua conta de luz? Está precisando de uma cesta básica? Está precisando, como o pessoal fala aqui no sul, né? Está precisando de um rancho? Está precisando de uma compra de mês? E isso eu estou falando só em termos materiais. Porque às vezes o que a pessoa precisa não é de oração somente, é de um abraço, é de um sorriso. É ser ouvida. Só que isso não vai acontecer se a gente não entregar a nossa vida completamente ao Espírito Santo, a Cristo. Porque esse se mover em bondade não parte de nós, nós somos ruins. Não existe nada de bom em nós que se aproveite. A natureza da carne, não há nada que se aproveite. João capítulo 16. Mas o Espírito dá vida. E Paulo escreve para que nós participemos de Jesus na sua morte e também na sua ressurreição. A vida cristã é uma constante morte para si mesmo e para os seus próprios interesses. A morte para os interesses significa você remarcar um rolê que você tinha feito para ir lá visitar alguém no hospital que está precisando. Quem é casado sabe do que eu estou falando. É um constante ceder, é um constante abrir mão da sua vontade em prol de outra pessoa, em prol de se entregar para alguém. Só que o que a gente mais tenta é se safar, é se proteger. E às vezes a vida vai machucando tanto, as pessoas vão machucando tanta gente que a gente deixa de acreditar nas pessoas. Deixa de investir nas pessoas. Deixa de passar tempo com pessoas. E a gente vive a nossa vida individual. A gente vai na igreja achando que a igreja é supermercado, onde tem um lugar com muita gente, cada um sendo suprido a sua necessidade individual. E aí deixa de ser família, se torna um orfanato, um lugar com um monte de órfãos, que não entenderam que existe um pai. Não entendendo que existe um pai, não entendem que quem está do lado é o irmão. O filho pródigo, na verdade, é a história de dois filhos. Um que decidiu sair da casa e outro que, estando em casa, entendeu que era o pai, mas não entendeu que era o irmão. A oração intercessória é muito poderosa. Não estou menosprezando isso. Ela deve fazer parte das nossas disciplinas espirituais. Mas jamais deve ser usada como muleta para eu ficar sentado na minha casa sem fazer nada. Isso não é ser igreja. Isso é ser um orfanato. Um monte de gente órfã. Sendo que existe um Pai no céu. Tendo um Pai no céu que nos adotou. E o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. E o filho maduro, ele é guiado pelo Espírito Santo. Eu entendo que quem está do lado, entendendo que eu tenho um pai, eu entendo que quem está do lado é o irmão.
Irmão não é conhecido, gente. Irmão não é colega, irmão é irmão. Ambos adotados, fazendo parte da mesma família e tendo parte no mesmo lugar na mesa de Deus, do banquete de graça e amor que Ele nos oferece todos os dias. Oremos pelos nossos irmãos, mas também nos movamos por cada um deles, ainda que não tenha retorno. A gente está falando de pessoas não são banco de investimento, não é bolsa de valores. Você dá um valor, você recebe um valor em troca, não. Quando a verdade do Evangelho penetra o meu ser, eu permaneço nesse lugar de entrega, não esperando o retorno de alguém, não esperando o retorno da pessoa, mas eu me entrego, porque Cristo já entregou por mim. Se essa pessoa me der retorno ou não, eu continuo estando nesse lugar de entrega. Vamos supor que você vai discipular alguém, você quer ensinar alguém numa determinada função, e essa pessoa não aprende, essa pessoa até sai da igreja. Eu continuo nesse lugar de entrega. Porque a maturidade cristã, ela vem no entendimento, da consciência de que Cristo já se entregou por mim. Eu não tenho desculpa nenhuma para não me entregar pelo próximo. E isso não se torna um fardo, se torna um privilégio corresponder ao que Cristo já fez por nós. Que a gente possa usar o vou orar por você corretamente. Orando, mas também se movendo. Se movendo em graça, se movendo em compaixão. Entendendo as necessidades das pessoas. Que a partir de Cristo, a cura vinha. Mas a cura vinha antes, muitas vezes, da mensagem de salvação. Vinha primeiro a atenção à necessidade. E depois Cristo se revelava como Messias. Possamos ver como Cristo. Lembrando que o Tratado da Adoração ainda está disponível no meu primeiro livro digital. Por R$19,90 você recebe uma nova revelação acerca do que Deus espera nesse lugar de encontro. Você também ajuda esse ministério a ir mais longe. O link está aqui embaixo ou nas minhas redes sociais. E também ouça a minha nova música, Meu Senhor. Tem um vídeo aqui, inclusive, no canal falando sobre como que essa música surgiu. Você pode escutar ela no YouTube, também no Spotify, nas mais diversas mídias digitais. E a gente se vê no próximo vídeo.